Imagine viver em um lugar sem governo, sem polícia, sem propriedade privada e onde a poligamia é a regra. Isso parece uma história de ficção ou até algo muito distante da realidade. Mas essa é uma experiência que aconteceu. E bem aqui no Brasil. Era chamada de Colônia Cecília, por volta dos anos 1890, no Paraná. Era liderada por um idealista italiano, e essa colônia foi a mais famosa experiência anarquista da América Latina. Ela resistiu por apenas 4 anos, e durante esse tempo dezenas de imigrantes tentaram provar que era possível construir uma sociedade baseada na liberdade total, no trabalho voluntário e no amor livre. Hoje nós vamos mergulhar nessa história curiosa do Brasil do final do século XIX. O cérebro por trás do experimento era Giovanni Rossi, jornalista, agrônomo e fervoroso anarquista italiano. Rossi era um adepto da acrasia, o princípio da ausência de dominação. Na Europa do final do século XIX, as ideias anarquistas que pregavam a abolição do Estado, da hierarquia e do capital ganhavam força. Rossi, porém, acreditava que a revolução não viria das cidades industriais, mas sim da criação de um exemplo concreto. Ele queria provar ao mundo que uma vida baseada na cooperação e na liberdade individual era possível. E ele acabou encontrando no Brasil a oportunidade de realizar esse experimento. Inclusive, existem versões que contam que Dom Pedro II, na época o imperador, iria ceder terras ao italiano para que ele pudesse realizar esse experimento. Mas isso não é nada comprovado. O que se sabe é que Rossi conseguiu comprar algumas terras no município de Palmeira, no Paraná. Era um lugar perfeito para começar do zero. Em 1890, Rossi e um pequeno grupo de italianos começaram a construir a Colônia Cecília. O nome era uma homenagem a uma amiga falecida de Rossi. Os pilares da comunidade eram inovadores para a época. Primeiro, a propriedade coletiva. A terra e as ferramentas pertenciam a todos. O trabalho era totalmente voluntário, sem patrões, salários ou hierarquia. E as decisões eram tomadas em assembleias na sala da fraternidade. Mas o ponto mais polêmico era o que chamavam de amor livre. Rossi via a família nuclear e o casamento como prisões burguesas, que é o que justamente aquelas ideologias que surgiam na época pregavam. A proposta era que as relações amorosas deveriam ser livres de contratos e monogamia obrigatória. Rossi acreditava que a opressão começava no seio familiar, e para ele o amor livre era a chave para a verdadeira emancipação. Graças à propaganda da imprensa socialista e anarquista europeia, a Colônia Cecília chegou a ter cerca de 250 habitantes em seu auge. Novos membros trouxeram habilidades valiosas, resultando na construção de oficinas, uma sapataria e até um moinho. No entanto, o sonho rapidamente se chocou com a realidade da vida no campo. Dos entusiastas que vieram com o italiano, poucos tinham habilidades para cuidar das coisas do campo, e esse acabou sendo um dos maiores problemas. A falta de hierarquia, que era o ideal, se tornou um problema prático. Quem trabalharia mais e quem trabalharia menos? Ou melhor, quem pagaria por aquele que trabalhasse menos? Até porque, se você não tem uma hierarquia estabelecida, essas coisas são difíceis de gerir, principalmente quando você tem um número maior de pessoas. Foi então que surgiram ressentimentos e fofocas se espalharam por todo o território. O egoísmo que Rossi queria banir teimava em ressurgir. O ideal das relações livres também acabou gerando alguns conflitos. Enquanto alguns, como o próprio Rossi, tentavam vivenciar novas dinâmicas,
Outros colonos, profundamente marcados pela moral católica da época, se revoltaram com a desorganização familiar e as rivalidades. A vida na colônia foi dificultada não apenas por problemas internos. As comunidades ao redor viam os anarquistas como ateus e morais e uma ameaça. O clero e as autoridades locais promoviam o ostracismo e a perseguição, dificultando o comércio e a integração dos colonos. Somando-se à hostilidade, a colônia sofria com a pobreza material e a falta de capital para investir. A desorganização aumentou, as doenças se espalharam e as famílias que não conseguiam se adaptar começaram a deixar o projeto. E se hoje essa história já parece uma realidade muito distópica, na época então imagino que tenha sido um escândalo muito maior. A colônia Cecília definhou progressivamente até se dissolver completamente em 1894. Durou apenas 4 anos. Desiludido, Giovanni Rossi deixou a colônia para continuar sua vida no Brasil. Muitos dos anarquistas que saíram de lá se dispersaram pelo país, integrando núcleos operários e movimentos sociais em cidades como São Paulo e Curitiba. A colônia fracassou como uma comunidade autossustentável, mas não podemos negar que ela foi uma tentativa, fruto dos esforços de europeus que vieram em busca de colocar em prática suas ideologias. A história da colônia Cecília é um espelho de todos os grandes sonhos radicais, cheia de idealismos, mas esmagada pela realidade. Ela nos lembra que, por mais fortes que sejam os ideais, é difícil conseguir uma sociedade nova, com pessoas que ainda trazem em si os hábitos antigos. Mas e aí? Será que, se todos os membros daquela colônia tivessem conseguido se manter firmes, onde eles conseguiriam chegar? Será que eles fundariam, isso seria até contraditório, mas será que eles fundariam um Estado dentro do território brasileiro? Será que eles influenciariam outras pessoas a criarem suas próprias colônias? Enfim, essa resposta a gente não vai ter. E essa é a parte que fica só na teoria. Mas eu ainda quero saber a sua opinião sobre isso. Diz o que você acha aí nos comentários, se inscreve no canal para ajudar, curte o vídeo e até a próxima.